Olá você que está conosco em mais um programa Prosa e Graça. Semana passada nós viemos falando aqui sobre o assunto que é o nosso tema, predestinação. E nós paramos em uma pergunta que eu fiz para o pastor. Não sei se o pastor lembra, se não estiver lembrando, eu vou repetir a pergunta. A pergunta é, pastor, a doutrina da predestinação anula a pregação do Evangelho? Bom, primeiro, é muito bom mais uma vez poder chegar até você e agradecer, porque se estamos tendo a oportunidade de falar com você, é porque você tem nos dado essa permissão aí para chegarmos até a sua casa, chegarmos aí até o seu dispositivo, seja um celular, um computador, não sei por onde você está nos acompanhando, pela televisão, e aproveitar já e convidar você também para estar nos ajudando. O projeto, esse canal, o Evangelho da Graça, o objetivo dele é sempre transmitir a palavra de Deus, e a gente queria convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar os comentários, o seu feedback, para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e nos assistindo. A sua participação é muito importante. Luciano, essa pergunta, a predestinação anula a pregação do Evangelho? Ela é uma pergunta que a gente tem que até dar risada, né? Porque se anula a pregação do Evangelho, então para que Jesus mandou a gente pregar? Mas quem faz esse tipo de pergunta quer que você diga que não, para que ele diga assim, então tá vendo? É uma pergunta capciosa, que me foi feita já várias vezes, porque aí você diz assim, não anula a pregação do Evangelho. E aí a pessoa diz assim, então a predestinação não existe. Já que você me fez uma pergunta e é muito importante, eu quero devolver também com uma pergunta, Luciano. É prosa e graça, então você pergunta, eu pergunto. A predestinação, você acha que o conhecimento total dela, inclusive dos eleitos e tudo mais, dos não eleitos, é algo que é importante para os homens ou é importante para Deus? É importante para Deus. Exatamente. Predestinação existe? Existe. O que é predestinação? Eu já expliquei aqui. É que Deus, pela sua infinita graça, bondade, misericórdia, antes da fundação do mundo, escolheu, no meio dessa multidão de pessoas contaminadas pelo pecado, Deus escolheu salvar um grande número de pessoas em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, a predestinação é que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, escolheu salvar uma grande multidão. Aí o principal argumento que nós vemos é o seguinte, que Deus, portanto, é injusto. Por que ele não salvou todos? Aí eu quero também devolver a pergunta, e se Deus deixasse que todos fossem condenados, ele seria injusto? De maneira alguma. O salário do pecado é o quê? A morte. O homem, o que fez no princípio? Escolheu o quê? A morte. O pecado. Então, se Deus permitisse a condenação de todos, não seria injusto. Mas na sua infinita graça e misericórdia, Deus escolheu de maneira maravilhosa demonstrar o seu amor de uma maneira radical, porque o pecado é um problema radical. Desde o início ele se mostra. Eu ficava pensando quando eu era criança assim, por que Deus não tinha falado para Adão assim, ô Adão, se você comer da árvore que está no meio do jardim, eu vou te colocar de castigo.
Ou eu vou te dar um couro, né? Uma coça. Mas por que Deus disse para Adão que se eles comessem, certamente eles morreriam? É porque Deus não queria abrir mão de ter o homem ali. Ele queria mostrar para o homem que o pecado é um problema radical com consequências radicais. O salário do pecado, Deus deixou claro para o homem, é a morte, ele escolheu. O homem escolheu pecar contra Deus, mesmo sabendo que a consequência seria altíssima, a morte. E aí Deus, na sua infinita misericórdia e graça, podendo, se quisesse, deixar que todos fossem condenados, escolheu, por sua infinita graça e misericórdia, salvar uma grande multidão. E nisso revelar o seu amor e a sua misericórdia. E é tão bonito isso, Luciano, que a prova do amor de Deus é algo extremamente contundente. As Escrituras mostram de maneira clara que Deus, por nos amar, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que creia no seu amor não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a condição para ser salvo, nós já até falamos isso aqui, a salvação é pela graça, acontece por meio da fé, basta que eu creia em Jesus, eu acredite que Deus, na história, manifestou o seu favor a mim, a sua misericórdia a mim, me amou e me perdoou. Basta que eu acredite nessa misericórdia de Deus, e até quem não tem essa compreensão, eu acredito nisso, a compreensão como nós podemos ter através da teologia, uma compreensão detalhada das doutrinas, mas aquele que acredita num Deus de amor, de misericórdia, que se compadece do ser humano, esse alguém, pode ter certeza, esse alguém é um escolhido de Deus para a vida eterna. Aí vem uma questão, Luciano, muito importante que a gente precisa colocar, é que um grande problema dessa questão envolvendo a predestinação é o seguinte, é que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo deve conhecer gente ligada, assim, gente que gosta muito da teologia. Então, muita gente acha que ser predestinado por Deus é entender a doutrina da predestinação. Entendeu o que eu falei? Aí acaba indo contra o próprio princípio do que significaria isso. Então, tem gente que acredita o seguinte, não, eu entendi a doutrina da predestinação, então eu sou um predestinado. Aí a gente encontra um irmãozinho ou outro que pensa diferente de nós. Eu não acredito que seja assim, não. Isso muda alguma coisa na salvação dele? Nada. Só que aí aquele que acha que compreendeu a doutrina da predestinação e por isso é predestinado, acredita que o outro que não compreendeu não é predestinado. Pode falar. Dessa pergunta sobre se a predestinação anula a pregação do Evangelho, acho que Atos também 18, você vai me ajudar, Atos 18, versículo 9 e 10, acho que traz essa resposta também, sim, muito claro para a gente. Diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Então, por quê? Paulo estava com a ordenança de Deus, porque tinha pessoas naquela cidade eleita, ele tinha que pregar para os eleitos. Claro. E ele também fala isso em Tessalônica, em Tessalonicense. E o próprio Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem parte desse princípio aí, não é? Tanto que não tem lógica, parte desse princípio, porque não pode. Aí eles jogam a responsabilidade para o que não tem base nenhuma bíblica, porque eles dizem assim, Deus não escolheu ninguém, é o homem que decide por si. Uhum. Meu querido irmão, se dependesse de mim e de você, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus atuando na nossa vida, ninguém seria salvo. A Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre.
mas depende de Deus usar a sua graça e a sua misericórdia. Então é Deus quem nos desperta a isso, não é? Apesar da mensagem da salvação ser clara, quando Jesus mandou a gente pregar o evangelho a toda criatura, ele não estava fazendo isso por ruindade. Ele estava fazendo isso como prova de amor. O evangelho é pregado e é uma mensagem muito clara. Jesus sempre foi um pregador muito fácil de ser entendido. Ao mesmo tempo que ele intrigava doutores quando criança, quando adulto ele era capaz de ser entendido por crianças. As pregações eram o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida, o semeador, o tesouro no campo, a pérola de grande valor. Historinhas que qualquer um poderia entender e que serviam para revelar coisas de uma profundidade espiritual extrema. Que mesmo sendo claras, os homens, presta atenção, quando a Bíblia diz lá que alguns creem e outros não, tem muita gente que acha e pega aquele versículo de Isaías, que justamente é usado em contexto das parábolas, onde os discípulos dizem para Jesus: Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus disse: olha, isso que vocês ouvem por meio de parábolas. Agora os outros, eles não conseguem ouvir, para que se cumpra o que está dito no profeta Isaías, que vão ver com os olhos, mas não vão enxergar, vão ouvir com os ouvidos, porém não vão entender. Para que não se convertam e não haja perdão para eles, não é no sentido de que Jesus falava em códigos, ou que eu prego aqui que Jesus morreu na cruz e a pessoa não consegue, não tem a capacidade cognitiva de entender que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz. Todo mundo compreende essa mensagem. Agora, o crer que é aquilo, o que é crer? O que é fé? Não é acreditar naquilo que eu não vejo, não é convicção de fatos que eu espero. Crer em Jesus significa experimentar mesmo e sentir de todo o coração que de fato Ele é o Filho de Deus, que de fato Ele é perfeito. Eu nunca vi Jesus, meus queridos irmãos, eu nunca vi Jesus. Mas eu sinto como se eu tivesse caminhado com Jesus. Quando eu relembro eu relembro a imagem que eu tenho construído em minha mente, né? Da história da crucificação, eu vejo claramente Cristo crucificado ali, e eu sinto constrangido, porque eu sinto que foi por mim. Eu creio nisso, eu experimentei isso. Eu fui além do conhecimento técnico. Agora, as outras pessoas, que o próprio Jesus, já que a gente citou parábola, a gente pode usar essa parábola aqui para falar sobre a predestinação. O próprio Jesus citou que haveria diversos tipos de ouvinte para a palavra. Haveria aquelas que a semente, que não tem problema nenhum, a semente é boa, mas cai na beira do solo. Logo vem o diabo, que são as aves ali representadas na parábola, e rouba a palavra do coração. E elas não produzem fruto. Outra cai numa terra, mas não tem profundidade, acaba secando. Representa aqueles que não suportam a provação. Não creram de verdade. Outras caíram no meio dos espinhos. É gente que creu. A planta cresceu, mas junto com a planta cresceu os espinhos. As coisas da vida sufocaram. A planta está ali, mas se tornou infrutífera. E tem aqueles que creem, e que porque creem, abraçam isso como o maior propósito da vida, e esses vão produzir a 30, 60 e a 100 por um. É o que as Escrituras nos dizem. Então a gente tem muitas pessoas que vão ouvir a palavra e vão entender até a palavra, mas ela não vai penetrar no coração. Esses são os que eu acredito que as Escrituras dizem que não experimentarão esse gozo que o Pai tem guardado. Não porque não entenderam a mensagem, mas porque não quiseram. Porque quiseram outras coisas.
entenderam. Eu já tive essa experiência, não sei se você já teve. Certa vez eu tive a oportunidade, a convite de uma irmã, de falar do evangelho para o marido dela. E falei ali do evangelho para ele, claramente. E no final perguntei, você gostaria de receber o presente da vida eterna? Ele disse para mim que não. Falei, mas o senhor entendeu o que eu disse? Ele, eu entendi. E me explicou tudo, eu entendi o que o senhor falou, eu entendi que Jesus é amor, que ele veio e viveu por mim, que ele morreu por mim numa cruz. E aí, inclusive, citou, disse, olha, eu sei que, pelo que o senhor disse aí, a morte dele é o pagamento pelos meus pecados. Mas ele disse para mim, mas eu não quero. Não quero. Jesus disse certa vez, não quereis vir a mim, os homens não querem vir a mim para ter vida eterna. E aí, Luciano, eu queria pegar esse texto de Romanos 9, perdão, não sei se nós vamos conseguir falar todo ele, mas pelo menos começar nós vamos. E esse texto é um texto onde Paulo, ele começa a falar em Romanos 8, onde ele afirma categoricamente que nós somos salvos e que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aí no capítulo 9, o apóstolo Paulo começa a tratar sobre um assunto interessante. No capítulo 9, Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Eu tenho grande e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, que quer dizer maldito, separado de Cristo por amor de meus compatriotas, segundo a carne. Aqui você já vê que Paulo está falando coisas que ele não compreende bem. Por tanto amor que ele tem do povo de Israel, ele começa a dizer que ele mesmo desejava ser separado. É um desabafo que o apóstolo Paulo diz. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, foi um desperdício. Versículo 4 ele diz, são israelitas, ou seja, o povo de Deus, pertence-lhes à adoção, ou seja, eles foram os primeiros a serem adotados por esse Deus e Pai. Também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, as pessoas, os heróis. E também deles vem o Cristo, o povo do qual veio Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aí ele está dizendo, olha, eu mesmo desejava experimentar isso, porque ver o que ele está dizendo é que olhar de fora e perceber que o povo teve tudo e não conheceu a verdade que é Cristo, dá um desespero. Que é a verdade deles. Será que a gente não está vivendo um tempo assim, não? Meu querido irmão, você olha para a igreja de Jesus, e a gente poderia dizer que, como o apóstolo Paulo, recebeu o bastão ali da mão de Jesus, os apóstolos, começaram a igreja de Cristo, receberam a ordem de pregar o evangelho de Jesus, tem as escrituras nas mãos, tem Cristo e chamam Cristo de Senhor, mas Cristo é como se não estivesse no meio deles. Não adianta, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que nem todo filho de Abraão é de fato israelita. Nem todo mundo que é cristão, nominal, é de Cristo. Você tem que entender isso. E o texto aqui diz, o apóstolo Paulo diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os filhos, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, olha o que o apóstolo Paulo diz. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, porque quem é nascido da carne é carne, mas devem ser
considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Meu querido irmão, o que aqui está dizendo é que eu e você somos descendentes de Abraão. Sabe por quê? Abraão é muito mais do que o pai do povo de Israel. Abraão é o pai da fé. E todo que tem fé é filho dele. É filho de Deus. Porque crê. Palmilha nas pegadas desse grande homem. Anda pela fé. Vive pela fé. E o apóstolo Paulo continua dizendo: essa palavra que veio a Sara, que Sara terá um filho. E não ela somente, continuou. Mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos e nem tinham praticado nem o mal, nem o bem ou o mal. E aí você tem a explicação do próprio versículo, que diz que para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amém a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, irmãos, para mim aqui está o pilar de toda dificuldade para explicar a predestinação. Como eu acredito que esse texto está sendo explicado? Vocês lembram a história de Abraão? Abraão disse que ele teria um filho, né? Uhum. Deus disse para Abraão, aliás, que ele teria um filho. Ao longo da história, passou 9 meses, a barriga de Sara continuava murchinha. 2 anos, mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, o cumprimento da promessa foi 25 anos depois. Nesse tempo, Sara quis encurtar o caminho e disse para Abraão: olha, tenho um filho com a minha escrava, Agar, e ele será meu filho também. E Deus manda os anjos para dizer para Abraão que, não. Em Sara, Deus diz para ele que em Sara teria um filho, manda os anjos lá, aquele encontro, que Sara teria um filho após aquele encontro, 1 ano depois ela teria esse filho. Preste atenção. O propósito de Deus quanto à eleição prevaleceu. Qual que é a eleição aqui? É a escolha. O que Paulo está trabalhando nas categorias aqui de pensamento, preste atenção, não é um destino final. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que hoje todo judeu, todo israelita vai para o inferno. A gente não pode pensar isso. É claro que tem muitos que creem e muitos que experimentarão essa vida eterna. O que ele está dizendo é o seguinte: como é que nós rejeitamos, como nós, como sendo povo, rejeitamos algo tão claro assim? Mas aí ele está dizendo, não é a palavra de Deus que falhou. Porque o propósito de Deus quanto à escolha acontece. E tem prevalecido porque a escolha de Deus não segue os critérios humanos. Quais são os critérios humanos? Por exemplo, quando você lê a Bíblia lá, você vai ver que Ismael se tornou um poderoso guerreiro. Uhum. E você lê a história de Isaac, você vê que Isaac era um homem pacífico. Furaram um poço e brigaram com ele, ele deu o poço para os outros. Furou outro, eles brigaram, deram o poço. Furou o terceiro, aí eles não contenderam com ele, aí ficou com o poço. Acho que o pessoal cansou, falou: não, vamos parar, senão esse homem vai inundar aqui tudo, só furando poço. Ou seja, humanamente falando, de quem que era o direito? Do filho mais velho. Não era Ismael? Ismael. Mas Deus escolheu Isaac. Aí vem Isaac e tem gêmeos. Esaú e Jacó. O direito da primogenitura era de Esaú. E quando você lê a história, você vê que todo traço aponta para mostrar que Esaú era cabra macho, sim senhor. E que Jacó era um homem normal. O que descreve lá? Que Esaú era caçador. Isaac, ao
ao abençoar ali Jacó, achando que ele era Esaú, fala, o meu filho tem o cheiro do campo. E Jacó era o quê? Um menino de tenda que ficava com a mãe. Mas Deus escolheu quem? Jacó. Mas aqui, hora nenhuma, e o texto, o pessoal pega esse texto e diz assim, ó, aqui está falando que não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. Aí o pessoal já coloca Esaú no inferno e Jacó no céu. Onde, meu querido irmão, tem uma descrição apontando o destino final de Esaú. Isso não cabe a você nem a mim. Predestinação não serve para apontar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque isso é algo que pertence a Deus. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles os que lhe pertencem. E você não é capaz de exercer juízo sobre ninguém, a não ser sobre você mesmo. Você pode ter certeza da vida eterna para você, para ninguém mais. Eu posso, por exemplo, deduzir que o Luciano é um homem de Deus, mas eu não posso ter certeza para ele quanto à sua vida eterna. Mas é onde os homens entram muito, né? Hã? Esse assunto é um prato cheio para... É só morrer um artista, você procura aí no YouTube, você vai ver. Hebe foi para o céu, o Gugu foi para o céu, né? O pastor foi para o céu. O pessoal vai perguntando, quer saber? E eu digo, quero dizer para você que você vai ter uma surpresa muito grande. Para começar, você que fica pensando aí que o céu é uma exceção. E aí o pessoal distorce e usa versículo que não é para isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para com isso, meu irmão. O céu, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é regra. E eu acredito que o inferno é exceção. Eu não posso acreditar, eu não consigo acreditar que Deus seja, o Deus que as pessoas pintam é muito pior do que qualquer ser humano. Verdade ou não é? Deus vingativo. É um Deus sem graça, é um Deus sem misericórdia. É um Deus, desculpa a expressão, que muita gente quando vai abordar essa doutrina da predestinação, coloca Deus como se Deus estivesse até numa seleção natural. Quase uma coisa parecida assim com um nazismo, né? Vão salvar apenas a raça. Para com isso. Deus, a Bíblia diz que Ele ama a todos os homens, até os que até aqueles que não herdarão a vida eterna. Deus tem amor por eles. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus, para ele, preciosa aos olhos dele é a morte dos santos. Agora, ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele cuida de todos. Ele faz vir sol e chuva sobre bons e maus, sobre ímpios e justos. Deus usa todas as coisas, inclusive os homens maus. Quantas vezes você leu no Antigo Testamento que Deus levantou os homens, Nabucodonosor, Senaqueribe e tantos mais, para cumprir neles os seus propósitos? Então, meu querido irmão, o que esse texto que o apóstolo Paulo estava tentando explicar e que eu quero que você entenda, não tem nada a ver com o destino final, céu ou inferno. Mas para mostrar para você que a lógica de Deus, em termos da escolha, não segue as lógicas humanas. Porque se seguisse a lógica humana, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, se seguisse a lógica humana, todo o Israel teria se rendido aos pés de Jesus. Mas ele veio para os seus e os seus não o receberam. E ele acabou sendo chamado de Senhor, como aprova a Escritura, serei chamado de Deus por um povo que não é o meu povo. É o que a Escritura previa. Então, essa escolha de Deus não segue as lógicas humanas. Deus não escolhe os melhores. Desses aí que se achavam então puros, desses que eu acredito aí que o inferno vai estar cheio de gente
que já acha que está pronta, que está curada, que não tem pecado, que é perfeita, que merece, e que vai chegar lá diante de Jesus e vai dizer: Senhor, no teu nome eu fiz isso e aquilo e aquilo outro. Expulsei demônios, falei em outras línguas, operei milagres. E Jesus vai dizer assim: Não conheço. eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim. Enquanto outros vão ouvir da boca dele e eles vão dizer assim: Senhor, quem é você? Quando foi que fizemos isso? Não sabemos. Ele vai dizer: quando vocês fizeram a um desses pequeninos que crê em mim. Lembre-se, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as que não são para reduzir a nada aquelas que acham que são alguma coisa. Quer ver uma prova? E você? E você? Só para finalizar, não sei se nós temos tempo ainda. Então, qual deve ser a atitude do cristão diante da doutrina da predestinação? Ok. Qual deve ser a atitude do cristão diante da doutrina da predestinação? Vou tomar a liberdade, Luciano, da gente deixar para a próxima, porque eu quero continuar esse texto aqui de Romanos 9, e eu acredito que dentro dessa pergunta que você me fez, eu vou poder responder com esse texto também, né? A gente pede que os irmãos aí tenham essa paciência, porque de fato é um assunto complexo. Vocês vão ver que o próprio apóstolo Paulo vai chegar a essa conclusão. Mas é muito importante que você continue conosco e sempre esteja aí acompanhando para entender por completo. Beleza. Foi muito esclarecedor e eu fiz essa pergunta, mas o senhor trouxe já algumas respostas dessa própria pergunta e vai continuar respondendo ela diante do texto que o senhor leu. Então, para muitos aí que estão nos vendo, e amigos, que posso estar compartilhando, posso estar convidando aí alguém para estar vendo também, tirando suas dúvidas, e pode estar também nos procurando para deixar lá a sua pergunta, para que eu possa aqui trazer para o pastor responder. Ok. Muito bom estar com vocês mais uma vez, meus irmãos. Deus possa abençoar muito a sua vida e a vida de sua família. Um abraço e até a próxima. Um abraço.